Em setembro de 1987, numa cidade comum do Brasil Central, uma criança de 6 anos encontrou um pó que brilhava num azul lindo e mágico. Ela chamou os amigos, chamou os primos, a mãe, o pai, os vizinhos. Todos queriam tocar. Todos queriam guardar um pouquinho daquele brilho especial em casa. O que ninguém sabia é que aquele brilho era a morte, e que nas próximas semanas, uma cidade inteira entraria em colapso por causa de um pó que cabia na palma de uma mão. Goiânia, Goiás, 1987. Uma cidade de quase 1 milhão de pessoas, capital de estado, com shoppings, universidades, hospitais. Uma cidade comum, normal. Exatamente o tipo de lugar onde você nunca esperaria que algo assim pudesse acontecer. No centro da cidade havia um prédio abandonado. Havia sido, anos antes, a sede do Instituto Goiano de Radioterapia, uma clínica que tratava pacientes com câncer usando radiação. Em 1985, a clínica entrou em uma disputa judicial com o proprietário do imóvel e foi forçada a deixar o local às pressas. Às pressas. Esse detalhe é importante, porque quando eles saíram, deixaram para trás equipamentos, deixaram para trás arquivos, e deixaram para trás uma máquina de radioterapia, um aparelho enorme, pesado, que usava material radioativo para tratar tumores. Ninguém avisou as autoridades, ninguém comunicou à CNEM, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, que havia um equipamento radioativo abandonado no meio de Goiânia. O prédio ficou vazio, o mato cresceu, as janelas quebraram. E a máquina ficou lá, no escuro, emitindo radiação silenciosamente, dia após dia, mês após mês, por 2 anos. 2 anos. Ninguém sabia, ninguém se importou em verificar. E foi aí que a tragédia começou a se construir, não em setembro de 1987, mas em 1985, no momento em que alguém decidiu que era mais fácil simplesmente ir embora e esquecer. 13 de setembro de 1987. Roberto dos Santos Alves e Wagner Mota Pereira são catadores de sucata. Homens simples que vivem de encontrar metal, plástico, qualquer coisa que possa ser vendida por alguns trocados. Naquela manhã, eles entram no prédio abandonado da antiga clínica. Não é invasão no sentido criminal, o prédio está aberto, sem portas, sem vigilância. Qualquer um poderia entrar. E eles entram. Lá dentro, encontram a máquina de radioterapia. Para eles, é um amontoado de metal, pesada, estranha, mas claramente feita de materiais que valem dinheiro. Eles começam a desmontar o que conseguem, retiram partes, carregam num carrinho de mão. Tudo isso acontece ao longo de alguns dias. Já no dia seguinte à primeira visita, Roberto e Wagner começam a sentir mal-estar, náusea, vômitos. Eles não fazem a conexão com o que mexeram. Pensam que comeram algo estragado. Que foi o calor. Que passou. No dia 18 de setembro, mas 5 dias depois, eles vendem o que coletaram a um ferro velho chamado Devair Alves Ferreira, pagando a módica quantia que o dono ofereceu pelo amontoado de metal. E entre as peças vendidas estava um cilindro de aço com uma cápsula de chumbo dentro. Uma cápsula que continha 19 gramas de pó de cloreto de césio 137. 19 gramas. Menos do que uma colher de sopa. E aquele pó silencioso, invisível, inodoro, estava prestes a contaminar uma cidade inteira. Devair Alves Ferreira era dono de um ferro velho, um homem trabalhador, curioso por natureza. Quando o cilindro chegou ao seu estabelecimento, ele percebeu que havia algo especial naquele objeto. A cápsula de chumbo era pesada demais, diferente de qualquer coisa que ele havia visto antes. Curioso, ele usou uma chave de fenda para abrir a cápsula. De dentro saiu um pó azul, que brilhava. Não é metáfora. O césio 137, quando disperso no ar e exposto à escuridão, emite uma luminescência azulada, um fenômeno chamado radioluminescência. É visualmente lindo, é hipnotizante, é completamente aterrador, para quem sabe o que significa. Devair não sabia. Ninguém no ferro velho sabia. Pelo contrário, a reação foi de encantamento. Devair chamou a esposa, Maria Gabriela, chamou os filhos, chamou os funcionários. Os vizinhos ouviram falar e vieram ver. Era uma novidade, uma raridade, uma pedra mágica que brilhava no escuro como algo de outro mundo. Nos dias seguintes, pedaços do pó foram distribuídos. Amigos levaram para casa. Crianças brincaram com ele. Um funcionário do ferro velho esfregou o pó brilhante no próprio corpo, como se fosse glitter.
como se fosse algo para exibir numa festa. Ele foi a uma festa com aquilo na pele. Enquanto isso, a radiação continuava. Silenciosa, invisível, implacável, penetrando pele, ossos, órgãos. E ninguém, absolutamente ninguém, tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Preciso te contar sobre Leide das Neves Ferreira. Ela tinha 6 anos. Era filha de Ivo Ferreira, um dos funcionários do Ferro Velho do Devair, que era irmão do pai de Leide. A família morava perto. Leide era uma criança como qualquer outra, curiosa, brincalhona, cheia de vida. Quando o pai chegou em casa com o pó que brilhava, ela foi a primeira a correr para ver. Ela tocou, brincou, colocou na mão. Ficou olhando para aquele brilho azul encantador. E então, com as mãos ainda contaminadas, ela comeu. Não foi negligência, foi inocência. Uma criança de 6 anos que estava com fome e comeu um ovo cozido com as mãos sujas, como qualquer criança faz, como você provavelmente já fez quando criança. Nos dias seguintes, Leide começou a apresentar sintomas: vômitos, diarreia, inchaço, feridas que abriam na pele sem motivo aparente. Os médicos que a atenderam inicialmente pensaram em alergia, em doença gastrointestinal, em qualquer outra coisa menos na causa real. Leide foi transferida para o Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio de Janeiro, um dos únicos hospitais do Brasil com capacidade para tratar casos de radiação. Ela chegou com a medula óssea destruída, com hemorragias internas, com o sistema imunológico completamente colapsado. Ela morreu em 23 de outubro de 1987, 40 dias depois de ter brincado com um pó brilhante que o pai trouxe para casa. Ela tinha 6 anos. O enterro de Leide foi ele mesmo um drama. A prefeitura de Goiânia precisou intervir para garantir que ela tivesse direito a um caixão e a um espaço no cemitério. Moradores e funcionários do cemitério se recusavam a aceitar o corpo, com medo da contaminação. O caixão de Leide foi selado com chumbo e enterrado numa área isolada, separada das outras sepulturas por uma cerca. Entre o dia 13 de setembro, quando Roberto e Wagner entraram na clínica, e o dia 29 de setembro, quando o acidente foi finalmente identificado, se passaram 16 dias. 16 dias em que dezenas de pessoas estavam sendo irradiadas sem saber, buscando atendimento médico sem receber o diagnóstico correto. Os sintomas da síndrome de irradiação aguda são, nas fases iniciais, facilmente confundíveis com outras coisas. Náusea pode ser intoxicação alimentar, vômitos, gastroenterite, feridas na pele, alergia, queda de cabelo, estresse. Os médicos de Goiânia que atenderam as primeiras vítimas não tinham como saber. Contaminação por material radioativo não era algo que aparecia no cotidiano médico de uma cidade brasileira nos anos 80. Mas havia um detalhe que deveria ter chamado a atenção mais cedo. Muitos pacientes com os mesmos sintomas, vindo da mesma região da cidade. Médicos diferentes atendendo pessoas diferentes com o mesmo quadro clínico inexplicável. Uma médica chamada Dror Nídia Franca, ao examinar várias pessoas da mesma família com sintomas idênticos e inexplicáveis, começou a suspeitar que havia algo mais grave. Ela foi a uma farmácia, comprou um detector de radiação portátil. O aparelho travou. A leitura foi além do máximo da escala. Ela entrou em contato com a vigilância sanitária imediatamente. 16 dias. Durante 16 dias, o pó continuou se espalhando, continuou sendo distribuído, continuou sendo tocado, inalado, ingerido. E os médicos continuaram sem saber o que estavam vendo. Maria Gabriela Ferreira era a esposa de Devair, o dono do Ferro Velho. Ela estava entre as pessoas mais contaminadas, tinha manuseado o pó várias vezes, tinha estado no centro de tudo desde o primeiro momento. Mas Maria Gabriela tinha algo que muitos ao redor dela não tinham, a capacidade de conectar os pontos. Ela viu a espiral de adoecimento ao redor de si, viu o marido ficando doente, viu os funcionários, viu os vizinhos, viu pessoas que tinham apenas passado pelo Ferro Velho apresentando os mesmos sintomas. E ela fez uma coisa aparentemente simples, mas que exigiu uma coragem imensa. Ela colocou os restos do material numa saca plástica, colocou a saca num carrinho de mão e levou pessoalmente até a sede da Vigilância Sanitária do Estado. Era 29 de setembro de 1987. O físico Walter Mendes Ferreira foi chamado para analisar o material. Ele apontou seu detector de radiação para a saca plástica e a leitura disparou instantaneamente.
Ele ordenou a evacuação imediata do local. Ligou para a CNEM. Ligou para a Agência Internacional de Energia Atômica. Tudo em questão de minutos. Maria Gabriela morreu em 23 de outubro de 1987, mas o mesmo dia que Leide das Neves. Ela tinha 37 anos. A ironia cruel da história é que ela foi a pessoa que salvou Goiânia de uma contaminação ainda maior, e foi também uma das que recebeu dose suficiente para tirar sua vida. Hoje ela é considerada uma heroína, mas na época, no caos que se seguiu, poucas pessoas pararam para perceber o que ela havia feito. Quando a notícia vazou para a população, o que aconteceu foi diferente do pânico que se esperaria. Não foi correria, não foi fuga em massa, foi algo mais perturbador: silêncio, paranoia, desconfiança de tudo e de todos. Os moradores de Goiânia não sabiam ao certo o que era radiação. Não sabiam como ela se espalhava. Não sabiam se era como uma doença contagiosa, se bastava chegar perto de alguém contaminado para pegar. Então as pessoas simplesmente começaram a se afastar umas das outras. O Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira, hoje chamado de Serra Dourada, foi transformado num enorme posto de triagem. 112.800 pessoas passaram por lá para ser examinadas. 112.800 pessoas, em poucos dias. Filas que davam volta no quarteirão, famílias esperando horas para saber se estavam contaminadas ou não, crianças chorando, adultos em silêncio, olhando para as próprias mãos como se elas fossem estranhas. Dos 112.800 examinados, 249 estavam contaminados em algum nível. Dessas, 129 precisavam de acompanhamento médico permanente, e 20 apresentavam contaminação interna grave. O césio-137 estava dentro de seus corpos, nos tecidos, nos órgãos. A cidade tentou funcionar normalmente, mas não conseguia. Produtos de Goiânia foram proibidos em outros estados. Caminhões com placa de Goiás eram barrados em rodovias. Pessoas de Goiânia eram recusadas em hotéis de outras cidades. Como se fosse possível pegar a contaminação apenas por estar perto de alguém de lá. O estigma foi tão violento quanto a radiação. Oficialmente, 4 pessoas morreram diretamente pelo acidente com o césio-137. Leide das Neves Ferreira, 6 anos. Morreu em 23 de outubro de 1987. Maria Gabriela Ferreira, 37 anos. Morreu em 23 de outubro de 1987. Admilson Alves de Souza, 18 anos. Funcionário do Ferro Velho. Morreu em 18 de outubro. Israel Batista dos Santos, 22 anos. Também funcionário do Ferro Velho. Morreu em 27 de outubro. 4 pessoas, em menos de 2 meses. Mas a história não termina aí. O césio-137 tem uma meia-vida física de 30 anos. Isso significa que ele permanece radioativo por décadas. E as pessoas que foram expostas, mesmo aquelas que não morreram nas semanas seguintes ao acidente, carregaram a radiação dentro de seus corpos por anos. Devair Ferreira, o dono do Ferro Velho, sobreviveu à exposição imediata, mas se tornou alcoólatra, consumido pela culpa. Desenvolveu câncer. Morreu em 1994, 7 anos depois do acidente. Ivo Ferreira, pai de Leide, perdeu a filha, perdeu a casa, declarada área contaminada e demolida, perdeu tudo. Caiu em depressão profunda. Passou a fumar 6 maços de cigarro por dia. Morreu em 2003 de enfisema pulmonar. A Associação das Vítimas do Césio-137 estima que até 2012, mais 25 anos depois do acidente, mais de 104 pessoas morreram de doenças relacionadas à exposição à radiação, cânceres, problemas cardíacos, falência renal, doenças que vieram anos ou décadas depois, mas que tiveram origem naqueles dias de setembro de 1987. Descontaminar Goiânia foi um pesadelo logístico sem precedentes na história do Brasil. O césio-137 havia se espalhado por 7 endereços diferentes na cidade: a casa do Ferro Velho, a casa de Devair, a casa de Ivo, pai de Leide, a casa de outros funcionários que levaram fragmentos para casa. Uma área que nem podia ser mapeada com precisão porque as pessoas tinham circulado, tinham visitado outras casas, tinham andado de ônibus, tinham sentado em cadeiras de consultórios médicos. As casas mais contaminadas precisaram ser demolidas. O material de construção, tijolos, madeira, concreto, foi considerado lixo radioativo. As roupas das famílias foram queimadas. Móveis foram destruídos. Jardins foram escavados até metros de profundidade. No total,
A operação de descontaminação gerou 3.500 metros cúbicos de lixo radioativo, sacos, tambores, caixotes com materiais contaminados. O problema então foi: onde colocar isso tudo? Nenhuma cidade do Brasil queria receber o lixo. Caminhões com os rejeitos radioativos foram bloqueados em estradas. Cidades se recusaram a deixar o comboio passar. Foi uma crise dentro da crise. A solução final foi criar um depósito temporário em Abadia de Goiás, uma cidade a 25 quilômetros de Goiânia. Os moradores de Abadia protestaram. Foram para as ruas. Mas não havia outra opção. O lixo radioativo do Césio-137 ainda está lá, em Abadia de Goiás. Monitorado, controlado, mas lá. 38 anos depois, em 1992, 5 anos depois do acidente, um tribunal condenou 4 pessoas a 3 anos de detenção. Os médicos responsáveis por deixar o equipamento radioativo abandonado sem comunicar às autoridades. 3 anos. Para um acidente que matou 4 pessoas imediatamente, que irradiou mais de 200, que provavelmente causou a morte de mais de 100 pessoas ao longo das décadas seguintes. 3 anos. E então, em 1995, o presidente Fernando Henrique Cardoso assinou um indulto presidencial. Nenhum dos condenados passou um único dia na prisão. Hoje, o terreno onde ficava a clínica abandonada abriga o Centro de Cultura e Convenções de Goiânia, um espaço de shows, eventos, feiras. Pessoas passam por lá todos os dias sem saber o que aconteceu naquele lugar. O Césio-137 continua sendo o maior acidente radiológico, fora de uma usina nuclear, já registrado na história do mundo. A Agência Internacional de Energia Atômica o classifica como nível 5, numa escala em que 7 é o máximo, o mesmo nível de Chernobyl. E a lição que o mundo deveria ter aprendido? Que material radioativo precisa ser rastreado, registrado, monitorado. Que não se pode simplesmente abandonar equipamentos nucleares e esperar que nada aconteça. Mas sabe o que é mais perturbador? Em 2021, no Brasil, 5 recipientes com material radioativo foram roubados de um veículo em São Paulo. Em 2023, mais um incidente semelhante. 36 anos depois de Goiânia, o Brasil ainda não aprendeu completamente a lição. A pergunta que fica não é o que aconteceu em 1987. A pergunta que fica é: quando vai acontecer de novo? 4 pessoas morreram. Mais de 100 morreram depois. Ninguém foi preso. Se você chegou até aqui, você agora sabe mais sobre o Césio-137 do que a maioria dos brasileiros. Compartilhe esse vídeo, porque algumas histórias precisam ser lembradas para não se repetirem. Deixa o like se quiser mais casos assim. E me fala nos comentários, você sabia desse caso? Porque a maioria das pessoas que moram em Goiânia hoje nunca ouviu falar.